Bem, pessoal, em relação aos documentos comprobatórios, a Resolução CESP 02 de 2016 traz inovações bem interessantes. A primeira delas é que, de acordo com as novas regras, para a comprovação de um programa ou projeto, será necessária a apresentação de, no mínimo, 2 documentos comprobatórios, e um deles tem que ser necessariamente um documento básico. Eu vou mostrar para vocês aqui na resolução, esse anexo 1. O anexo 1, então, ele vai trazer a tabela das atividades esportivas, né? Com o nome de cada atividade, a sigla, a nota dela, seja o peso, e quais são os documentos básicos e complementares que devem ser utilizados para comprovar os programas e projetos. Então, por exemplo, se um programa ou projeto que o município enviar se enquadrar em projeto socioeducacional, né? E a resolução agora está exigindo no mínimo 2 documentos e necessariamente deles um básico, o município não pode apresentar, por exemplo, o cartaz, o folder e o contrato, ou uma ficha de inscrição e uma foto. Ele tem que enviar no mínimo, então, um documento básico. Pode ser, por exemplo, o boletim de competição, e aí pode ser um básico e um outro básico, né? Um boletim de competição mais uma lista de frequência ou presença, ou um boletim de competição e um contrato, né? Um documento fiscal de prestação de serviço e a homologação de adjudicação da licitação, etc. Tudo bem? Em todo caso, a Secretaria não considerará os programas e projetos que contenham documentos comprobatórios de arquivo ilegível, em branco, adulterado ou inapropriado. Então, fiquem atentos aos documentos que vocês estão enviando para a comprovação. Bem, quais são os novos documentos básicos para a comprovação, né? O primeiro deles que a nova resolução traz é o boletim de competição, né? Também é possível enviar uma matéria de jornal e internet posterior ao programa e projeto. E por que posterior? Porque é na matéria posterior à execução desse programa e desse projeto que é possível ter certeza que de fato ele foi executado. A nota de liquidação ligada ao programa e projeto também está entrando como novo documento básico. O termo de patrocínio e doação, quando é o caso de aquisição de equipamento esportivo, por exemplo. O plano de ação, o relatório de execução e as atas de reunião do Conselho Municipal de Esportes, que tratem da elaboração, execução e avaliação do plano de ação do Conselho Municipal de Esportes. E aqui vale colocar uma ressalva que, para o município comprovar essa nova modalidade, né, do plano de ação do Conselho Municipal, ele tem que enviar tanto o plano de ação quanto o relatório final de execução. Não pode ser um ou outro, tem que ser os dois, para poder comprovar que esse plano de ação de fato esteve ativo, de fato ele funcionou. Bem, outro tipo de documento básico para comprovação são os termos de autorização de execução de programa ou projeto, né, que o município tem que enviar quando ele quiser comprovar a execução de eventos esportivos, né, a partir do apoio financeiro das leis de incentivo ao esporte, né? Recapitulando, são 2 leis estaduais, a lei número 16.318 de 2006 e a lei 20.824 de 2013, e a lei federal de incentivo ao esporte também, que é a lei número 11.438 de 2006. Os extratos bancários, por sua vez, serão documentos básicos para comprovar o Fundo Municipal de Incentivo ao Esporte. Bem, para a comprovação do enquadramento enquanto comunidades indígenas e quilombolas, né, nessa nova modalidade dentro de outros programas e projetos, a gente está disponibilizando aqui 2 links de acesso para o município. O primeiro deles é o link da FUNAI, né, para poder comprovar a situação da comunidade indígena, e o segundo link é o link do INCRA, para comprovar a situação das comunidades quilombolas. Bem, quais são os novos documentos complementares para comprovação? O primeiro deles é a matéria de jornal ou internet que seja anterior ao programa ou projeto. Isso porque, sendo uma matéria de jornal ou internet anterior, ele não comprova que de fato o evento ocorreu. Ele gera uma expectativa de que ele ocorra, mas ele não ocorreu, ele não comprova que ele aconteceu. Da mesma forma,
a programação ou cronograma, porque ele é anterior à realização do programa ou projeto, o regulamento, o edital do programa ou projeto, o convênio e o contrato, a homologação e a adjudicação da licitação. Então, todos esses são agora novos documentos complementares para comprovação. Vamos ver agora as mudanças na classificação de documentos comprobatórios. O que antes era documento básico passou a ser complementar e vice-versa. Passaram a ser documentos básicos: foto da placa de inauguração da construção, reforma ou disponibilização de equipamentos esportivos. Isso porque na foto da placa de inauguração percebe-se informações valiosas, né? Percebe-se, por exemplo, a data que aquele equipamento está sendo inaugurado, né? E qual é aquele equipamento, dentre outras informações relevantes. Passaram a ser documentos complementares a ficha de inscrição, porque a ficha de inscrição não comprova que todos os atletas que foram inscritos de fato participaram do programa ou do projeto, tá? Bem como a nota de empenho também se tornou um documento complementar. Em relação aos documentos comprobatórios não considerados, temos que os ofícios e as notificações de federações, confederações e ligas desportivas não serão aceitas, então, a partir da publicação da Resolução CESP 02/2016. Também não serão aceitas declarações. Informações mínimas para documentos comprobatórios. A Resolução do CESP 02/2016 vai trazer no anexo 2 algumas informações mínimas para os documentos comprobatórios, né? Então tá. Este é o anexo 2, informações mínimas para documentos comprobatórios. Ele vai trazer a relação de vários tipos de documentos que o município pode utilizar para comprovar, né? Esses documentos estão no anexo anterior, estão no anexo 1, mas vai trazer as informações mínimas que esses documentos devem ter. Por exemplo, o boletim de competição tem que ter nome do programa ou projeto, data de emissão do boletim, a data e local de realização do programa ou projeto, as modalidades praticadas, nome das equipes participantes, resultados e classificação. Outro exemplo que a gente colocou aqui foi em relação à ficha de inscrição coletiva. O que uma ficha de inscrição deve ter de informação? Quais são as informações mínimas que deve ter nesse documento? O nome do programa ou projeto, a data e local de realização do programa, a modalidade, identificação dos participantes, assinatura dos responsáveis, etc, né? Então, pessoal, fiquem atentos então ao anexo 2 da Resolução CESP 02 de 2016. Qualquer dúvida em relação às informações que devem ter nesses documentos, favor consultar este anexo. Agora, algumas informações importantes relacionadas a documentos comprobatórios. O primeiro deles é que os documentos fiscais e notas de liquidação de uma mesma aquisição ou contratação de serviço serão considerados como somente um documento básico comprobatório e não poderão ser complementados por documentos da licitação, nota de empenho e contrato que os deu origem. O que isso quer dizer? Quer dizer que o município, se ele utilizar para comprovar um programa ou projeto, um documento fiscal e uma nota de liquidação, ou um documento fiscal e um contrato, uma nota de empenho e um contrato, a gente vai considerar apenas como se fosse um documento somente, porque esses documentos eles não se completam, eles não trazem novas informações, eles trazem basicamente as mesmas informações. Então, neste caso, o município tem que apresentar um outro tipo de documento, junto com um desses documentos listados anteriormente. Por exemplo, para o município comprovar a construção de uma quadra poliesportiva no ano base, ele não vai poder utilizar uma nota fiscal e uma nota de empenho, ou uma nota fiscal e um contrato que deu origem a essa construção dessa quadra. Ele vai ter que utilizar, por exemplo, uma nota de liquidação e uma matéria de jornal falando da inauguração dessa quadra, ou uma nota de liquidação e a foto da placa de inauguração dessa quadra, dentre outros exemplos, né? Os documentos não listados como básicos ou complementares no anexo 1 da resolução, que eu já mostrei para vocês, mas que façam referência ao programa ou projeto, serão analisados pela Secretaria, a qual poderá considerá-los como documentos básicos ou complementares para comprovação do programa ou projeto.
Então, quer dizer que, se o município apresentar algum documento que não esteja listado na resolução, a Secretaria vai analisar esse documento, vai ver se esse documento é válido ou inválido, e se no caso ela decidir por ser um documento válido, ela vai decidir também se esse documento se enquadrará como documento básico ou se ele se enquadrará como documento complementar.